A paz do Senhor Jesus. Estamos aqui no nosso podcast Bereanos. Espero que todos que me ouvem tenham passado muito bem a semana. Hoje nós vamos tratar do episódio de número 5 e nós vamos falar de frutos não discursos. Falar sobre frutos é algo extremamente importante. Jesus ele falou sobre isso e nós vamos utilizar o texto de referência que fica em Mateus capítulo de número 7, versículo de número 15 a 23, que diz: Tenham cuidado com os falsos mestres. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Alguém pode colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Uma árvore boa não pode dar frutos ruins, tampouco uma árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, não os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Irmãos, nós sabemos que realizar boas obras, realizar aquilo que é a vontade de Deus não é algo tão simples assim, não é mesmo? Tem alguns que têm dificuldades em ter paciência, tem alguns que têm mais dificuldade em ter domínio próprio, e hoje nós vamos tratar exatamente sobre isso. Como exercer essas coisas que Deus ele cobra de nós, que ele exige de nós. E eu quero começar com uma história muito interessante, que eu vi a filósofa a Luciana falando sobre essa questão. Ela deu um exemplo que foi fantástico. Se trata da história dos dois discípulos de um mestre. E eu quero contar para vocês antes de nós irmos para essa lição. Diz assim a história. O mestre pede para dois discípulos irem até sua casa no outro dia pela manhã, porque eles ficaram até tarde estudando e revendo diversas lições. No caminho, já pela manhã, indo até a casa do seu mestre, eles se deparam com um pastor de ovelhas. Esse pastor de ovelhas tinha também diversos porcos, mas um desses porcos ele estava com a pata machucada. Então, devido a ele ter essa pata machucada, ele não conseguia andar muito bem. Então ele andava muito lento. E nisso, esse pastor de ovelhas, ele se locomovia de forma muito lenta. E o pastor, irritado com o porco, ele batia no porco para que o porco andasse mais rápido. Um idoso que vinha logo atrás desse pastor de ovelhas, se deparando com aquela cena deplorável, ele propõe algo para o jovem pastor. Ele fala para o pastor, pastor de ovelhas, o senhor permite que eu leve esse porco nas minhas costas? O pastor de ovelhas, meio que assustado, sem entender muito bem com aquele senhor, ele permite que aquele senhor ele carregasse esse porco nas costas. Então, o jovem vendo aquele senhor, um senhor de idade, carregando um porco pesado nas costas, ele até zomba do senhor por querer carregar o porco. Porque os dois discípulos, olhando aquela cena, eles se perguntavam, por que esse senhor quis carregar esse porco para esse pastor de ovelhas? O porco não vai ser grato por isso, porque o porco é um animal irracional. O pastor de ovelhas, muito menos, porque ele está zombando da cara do idoso. Mas então por que o idoso ele quis fazer isso para aquele jovem pastor? E eles, pensativos entre eles, eles falaram, já sei, vamos levar essa questão para o nosso mestre. O nosso mestre vai saber nos responder sobre isso que aconteceu. Chegando na casa do mestre, eles indagam o mestre. Mestre, aconteceu uma cena muito inusitada. Tinha um pastor de ovelhas que também tinha uma criação de porcos e um dos seus porcos estava com a pata machucada.
Por causa disso, ele andava de forma muito lenta e ele, irritado, batia no porco. Um idoso, vendo isso, se propôs a levar o porco nas costas. Mas por que o idoso propôs levar o porco nas costas? O porco não seria grato para ele. O pastor de ovelhas estava zombando ele. Então por que ele fez isso? O mestre, pensando por alguns minutos, ele disse: com certeza, o idoso, ele pensou que a consciência dele ia ficar o acusando se ele não fizesse essa obra de bondade. Então, por conta da sua própria consciência de saber o que é certo e o que é errado, ele fez isso. Os discípulos, eles ficaram felizes com essa resposta. Com certeza deve ser isso mesmo. O mestre, ele falou: vamos até o alto do monte e lá nós teremos a lição de hoje. Subindo no alto daquele monte, eles encontraram uma cabaninha bem simples. Nessa cabaninha, adivinha quem estava lá? O idoso. E, olhando aquele idoso, os discípulos ficaram muito curiosos, né? Então foram conversar com o idoso. Conversa vai, conversa vem. Os discípulos perguntaram para aquele idoso: Senhor, por que você fez aquilo? De carregar aquele porco nas costas. Foi por conta que a sua consciência o acusaria de que não tivesse feito, caso deixasse de fazer? E o idoso respondeu: que porco? E os discípulos perguntaram de novo. Falaram da situação. Então, tinha um pastor de ovelhas que também criava porcos e ele batia no porco e tudo mais. E o idoso, ele respondeu: não, eu não tô lembrado dessa situação, não. E os discípulos, bem perplexos, eles falam: como assim que ele não lembra? Ele carregou um porco nas costas. Como que ele não vai lembrar dessa cena? Foi aí que, se despedindo do idoso, eles subiram a montanha, tiveram a lição deles. E o mestre, ele ficou refletindo naquilo que o idoso disse por muito tempo. Foi aí que, no momento que eles estavam descendo do monte, que eles já tinham terminado a lição, foi aí que o mestre, ele começou a gargalhar. Os discípulos olharam entre eles assim e falaram: ele ficou doido, não é possível, né? E o mestre, ele falou: agora eu entendi o que aconteceu. O mestre, ele falou para os discípulos: é tão natural esse idoso fazer o bem, esse senhor fazer o bem, que ele nem se lembra das obras de bondade que ele faz. Porque é cotidiano dele fazer essas obras de bondade. Enquanto eu respondi o que eu faria, eu não deixaria de agir por conta que a minha consciência acusaria. Mas para esse idoso é tão natural fazer o bem que ele nem se lembra das obras de bondade dele. Então, amados irmãos, tem coisas que era natural para Jesus também fazer. Para Jesus era natural orar. Como está lá em Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 16. Jesus, porém, retirava-se para lugares solitários e orava. Jesus nunca deixava de orar. Obviamente que para deixar uma lição para nós, mas porque ele gostava de orar. Ele gostava de estar em contato com o Pai sempre. Sempre que possível, Jesus se retirava para orar, para estar em contato com Deus Pai. E orava por longas e longas horas, porque era natural para ele fazer isso. Também para Jesus era natural ajudar aqueles que precisavam. Em Marcos capítulo 2, versículo 15 e 17 diz: aconteceu que, enquanto Jesus estava reclinado à mesa, na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores comiam com ele, e os seus discípulos, pois haviam muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viam comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Então Jesus, ele tinha consciência que ele poderia ajudar aquelas pessoas. Ele poderia dar luz ao caminho daqueles que estão em trevas. Então ele se posicionava exatamente para essas pessoas. Então era natural para Jesus ajudar. Também em Marcos, capítulo de número 1, 40 e 41 diz:
Um leproso aproximou-se dele e, suplicando-lhe de joelhos, disse: se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e lhe disse: eu quero, seja purificado. Então nós vemos que o coração de Jesus é um coração cheio de compaixão. É isso que ele demonstrou aqui na terra. Que ele veio, ele orava de forma natural. Ele ajudava quem precisava também de forma natural. Então nós vimos que é algo que estava dentro do coração de Jesus. É uma extensão de Jesus fazer isso. E como tornar essas coisas naturais para nós? Acredito que você pode estar se perguntando isso agora enquanto me ouve. O primeiro ponto é Salmo de número 40, verso de número 8. Tenho prazer em fazer a tua vontade, ó meu Deus. Mas por que ele tem prazer em fazer a vontade de Deus? Ele explica na continuação do versículo. A tua lei está no meu íntimo, ou no meu coração. Ou seja, de tanto contato com a palavra de Deus, fazer a vontade é um prazer, não uma exigência. Então, irmãos, não tem como nós fazermos as obras que Jesus ele fazia aqui na terra. As obras que Deus requer de nós, se nós não guardarmos a palavra de Deus no nosso coração, lendo ela, examinando ela, considerando a palavra como algo precioso. Outra coisa muito importante é o fruto do Espírito. Não tem como nós realizarmos essas obras se o Espírito Santo ele não nos transformar. Em Gálatas capítulo 5, versículo 22 ao 23 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Alguns de vocês vão ter facilidade para alguns pontos, outros para outros. Mas nisso o Espírito Santo vai nos ajudando. Mas como gerar obras assim? Como gerar frutos assim? Frutos de alegria, frutos de amor e de paz? Jesus ele responde em Mateus capítulo 7, nos versículos que nós lemos no início. Ele diz o seguinte no finalzinho: nunca os conheci, afasta-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Então nós vemos que a ação e o sentimento, eles andam meio que juntos. Eles têm que vir juntos. Porque uma ação de bondade tem que vir de um coração que quer fazer essa ação de bondade. Uma ação de amor tem que vir de um coração que quer amar. Então, nós temos que praticar boas ações, boas obras, para que esses frutos floresçam no nosso coração. Então, se para você, meu irmão, paciência está sendo algo difícil, pratique nas pequenas coisas a paciência. Você pratica a ação de paciência e fala: Deus, eu sei que eu preciso ser mais paciente. Então, Deus, nessa situação, eu quero praticar a paciência, Pai. Eu vou ouvir antes de falar. Eu vou examinar antes de falar qualquer coisa. Eu vou examinar antes de agir. Então, Pai, praticaria a paciência, até que isso seja natural para mim. Então, amados irmãos, eu espero que essa lição desse episódio de hoje o ajude a ficar mais próximo do nosso Senhor, a parecer mais um pouquinho com Jesus. A paz do Senhor.